Bom dia, gente amada, abençoada, paz e graça. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Então, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve logo, começa a acompanhar a gente todo dia para a gente orar juntos. Vai ser muito, muito abençoador para a nossa vida, não vai ter nada de mal aqui para você. A gente precisa desse tempo com Deus, né? Porque a gente tem que ter um compromisso com o Pai, um tempo de devocional todos os dias. E não é só fazer esse devocional aqui, não. Tem que ter o seu tempo no secreto, que é o mais importante de todos. Amém? Então, gente, sejam bem-vindos. Aqui, o nosso texto de hoje está em João, capítulo 15, e é o verso 5, que diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aleluia. As palavras de Jesus. Gente. Bom, o título que ele dá aqui é a mensagem de hoje: conecte-se a Jesus. Conecte-se a Jesus. Gente, isso é tão sério, isso é tão prioridade como a mensagem de ontem, porque a gente, sem a gente estar ligado com Jesus, com a intimidade com Deus, a gente não vai dar fruto nenhum. Se a gente não estiver conectado, a gente vai se afastando, se afastando. E quando a gente vê, a gente pode até estar desviado, muito distante, afastado do propósito de Deus para a nossa vida. Então, por isso é tão importante, como eu falei no início, na abertura do vídeo, a gente ter esse tempo diário com Deus. A gente precisa do devocional para o nosso espírito, para a nossa vida. A gente precisa ler a palavra todos os dias, ter contato com a palavra todos os dias, para que a gente tenha diariamente a nossa fé renovada, né? Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa fazer tudo que está ao nosso alcance para agradar o coração de Deus, para estar em paz com Deus, para ter intimidade com Deus e a partir disso conseguir ouvir a voz de Deus, conseguir discernir quando é Deus falando com a gente. Porque senão a gente começa a ouvir um monte de vozes e a gente nem vai saber qual delas é a de Deus. Porque na nossa consciência a gente vai achar, é Deus falando. Aí ouve outra coisa, não, isso não pode ser coisa de Deus. E normalmente você vai associar as vozes, quando for uma coisa que é bom para você, conveniente, aí você vai achar que é Deus. E quando não é uma coisa que te afronta, você vai dizer, isso não é de Deus, não. Então, gente, saber ouvir e discernir a voz de Deus é primordial, mesmo que aquilo venha te afrontar. O que nos afronta é o que nos faz crescer. Porque tira a gente da zona de conforto. Nos mostra a realidade. Porque a gente pode estar numa ilusão. É por isso que se diz que a ilusão é do diabo e a desilusão é de Deus. Por quê? A desilusão mostra a real, como se diz. A desilusão nos mostra a realidade. Como se diz também, nua e crua. Não tem panos mornos. É isso aqui que você está enxergando. Então, a gente tem que encarar, resolver, buscar soluções, se mexer, fazer alguma coisa. Tudo
debaixo de oração e das direções de Deus, né? Não pode a gente agir na emoção, estou sendo perseguido no meu trabalho, eu vou sair desse emprego agora. Deus mandou você sair. Você ouviu Deus dizendo para você largar tudo? E se você é a vida que Deus escolheu para estar ali naquele ambiente, para transformar aquelas pessoas e trazê-las para Cristo? Você já pensou por essa ótica? Já enxergou por essa ótica? Amados, a vida do cristão não é fácil, não. É pedrada, é perseguição, é luta, é inveja, é oração contrária, é tudo o que você imaginar. Tropeço. É muita coisa, amados. Jesus, em momento nenhum, disse que era fácil, não. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ou seja, abra mão do que você gosta e do que quer fazer. Pegue a sua cruzinha e siga-me. E aí, amados, a vida do cristão não é fácil, não. Não é fácil. A gente é perseguido e ele disse que seríamos perseguidos. E nós somos. Somos mal vistos. Somos excluídos, rejeitados, abandonados. Isso tudo faz parte da rotina abençoada de um cristão. Porque são essas coisas que faz o cristão se mexer, se mover, né? Não adianta, sou cristão. Não vai numa consagração, não vai num círculo de oração, não faz uma vigília, não jejua, não dá um glória a Deus, mas quer estar domingo sentado lá na igreja. Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que agrada a Deus? A gente tem que estar, gente, como diz a mensagem, conectado com Jesus. E isso fala do coração, do Espírito. O nosso coração tem que estar com Jesus. Porque se não tiver, a nossa emoção toma conta. Mas toma conta com uma facilidade. Sabe aquela história de vou seguir meu coração. Vou seguir o que traz alegria para o meu coração. Coração, está escrito na palavra, é enganoso. Porque, obviamente, o coração vai nos apresentar e nos mostrar coisas que a gente gosta, que nos dá prazer, que nos deixam numa situação confortável, que não é a situação do cristão. Né? Puxa, mas a mensagem hoje está deixando até entristecido, porque ser cristão é muito difícil, e é mesmo, amados. Vocês sabiam que lá atrás, depois que Jesus morreu, no início, a igreja era difícil demais, era perseguido, era concorrer com os outros cultos que se tinha. Como, por exemplo, um culto a Dionísio, deus grego e romano, né? Esse culto tinha mulheres sem roupa, dançando, bebidas, tudo. Como convencer a pessoa a deixar de ir para um culto desse para ir para um culto onde ia falar de uma pessoa que foi perseguida e morreu numa cruz? Porque naquela época o pessoal queria até o inimigo não queria colocar outro na cruz. De tão pesado que era essa história de ser crucificado. Era muito peso. Então, gente, a igreja começou a se reunir em casas de pessoas. O irmão que tivesse mais condições recebia os irmãos na sua casa. E começou assim. E também não era fácil, não.
ser cristão. Ah, eu quero ser cristão, deixa eu participar do culto. Não, não era assim. Tinha que saber de onde veio, por que quer ser, o que é que quer fazer. Tinha todo um protocolo. Quer dizer, não era muito mais fácil ir para o culto de Dionísio, chegar lá e entrar? Muito mais atrativo. Então, podem imaginar a dificuldade nesse tempo? E mesmo assim, pela graça que Deus deu, a igreja cresceu e se espalhou pelo mundo. Porque era plano de Deus. E os planos de Deus não falham, não. Nenhum, pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nenhum falhou. Nenhum. Então, como que você imagina que o plano que ele tem para você vai falhar? Que nunca vai acontecer? Não, irmãos. É bombardeio em cima da gente, sabe? Acontece tudo. Tem fase que o inimigo ele ataca de todos os lados. Se você não estiver firme na fé, você cai. E você abandona, desiste de tudo e se desvia. Então é por isso a importância, gente, de estar conectado diariamente, senão você cai. Você cai. Porque a luta é grande e vem de todos os lados. Principalmente se você estiver perto de ser abençoado. Você vai ser extremamente atacado. O nível de pressão na sua vida vai aumentar de uma forma como se você estivesse numa panela de pressão. Porque o inimigo, ele conhece, ele vê a movimentação espiritual, ele sabe que você vai ser abençoado e que você vai alcançar e impactar vidas. Então ele quer te dar uma rasteira para você parar, desistir. Não pare, não desista. Você pode estar chorando, sofrendo nos pés de Cristo ali no chão, de joelho dobrado. Se levante e continue. Siga em frente, o foco é Cristo. Esteja conectado. Amém? Eu deixo essa palavra hoje com vocês em forte. E ele deixa essa frase. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, sem Jesus não podemos frutificar. Sem comentários. Ai, gente, liga não que eu brinco com vocês. Mas né? Já viu um fruto tá solto da... Não, um ramo tá solto da árvore, frutificar. Não vai. Então a gente tem que estar conectado. Gente, ele recomenda aqui leitura 15, 14 do livro de João. Quase que eu não enxergo. Tá bom, gente? E aí, já deixou sua curtida, seu amém? Não esquece, gente. A gente precisa evangelizar, então compartilha com uma pessoa, não é possível. Tá bom? Envia aí, minha gente, pra gente evangelizar. Vamos orar? Pai, obrigada por essa palavra de hoje, Senhor. Como sempre, o Senhor cuida de nós nas pequenas e nas grandes coisas. Nós cremos, Senhor, em Ti. Nós temos fé em Ti, só em Ti, Senhor. Obrigada porque até aqui nos ajudou, até aqui nos proveu e nos deu livramento. Senhor, em nome de Jesus, que as Tuas bênçãos invadam nossa família, nossa casa, Senhor, nosso trabalho, nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa quando não estamos tão conectados a Ti, como diz a mensagem aqui. Que nós possamos, Senhor, ter o coração transformado a cada dia para estarmos conectados e não nos desviarmos do Teu propósito, Pai. Para que a gente alcance uma vida abundante, abençoada em todas as áreas, Senhor. Para que possamos voltar a sorrir, a viver o que nunca imaginamos, a viver os melhores dias da nossa vida. Porque nós cremos, Senhor, no Teu poder sobre nós, na Tua graça e na Tua misericórdia. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.